Olá, meus irmãos, hoje é sexta-feira, nós estamos meditando o evangelho que está em João capítulo 21, de 15 a 19, e neste evangelho Jesus pergunta a Simão: Simão, tu me amas? Simão vai dizer: sim, Senhor, eu te amo, apacenta os meus cordeiros. Isso é uma pergunta que Jesus vai fazer por 3 vezes. E no final, Jesus vai dizer: em verdade, eu te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: segue-me. E assim, meus irmãos, hoje João, no capítulo 21, foi acrescentando ao evangelho, provavelmente depois de uma primeira redenção deste evangelho. As dificuldades de ordem literária, tudo foi acontecendo. E cada aparição de Cristo ressuscitado a seus discípulos em São João sempre termina com uma transmissão de poderes. Então, São João coloca intencionalmente esta transmissão depois da ressurreição. O diálogo do Senhor Jesus com Pedro enfatiza 3 assuntos ligados entre si: amor, o pastoreio e o seguimento até o martírio. Esse diálogo acontece logo depois da refeição comunitária. Nesse diálogo, Jesus se dirige a Pedro chamando pelo nome de sua descendência, Simão de João. Ao usar o nome Pedro, Jesus dirige-lhe 3 perguntas num tom pessoal e solene: Simão, filho de João, tu me amas? O Senhor não pergunta a Pedro sobre a sua intelectualidade e a capacidade dele, mas sim se ele amava Jesus. Simão, filho de João, tu me amas? O Senhor disse a Pedro. Santo Agostinho vai comentar: o Senhor perguntou 3 vezes para que a tríplice confissão apagasse a tríplice negação de Pedro. Somente depois da purificação de seu amor é que Jesus confere a Pedro o ofício de pastor de toda a igreja, um ofício feito no amor e por amor ao Senhor e às ovelhas do Senhor. Apacenta as minhas ovelhas como minhas, não como tuas. E assim esse ministério de amor vai ser dado a Pedro. O amor é o fundamento de toda pastoral, e Jesus não pergunta a Pedro se ele superou sua crise e se foi submetido a uma terapia psicológica, mas sim, Jesus vai perguntar se ele o ama. Quem ama de verdade não compactua com a maldade. Sim, Senhor, eu te amo, respondeu Pedro. Apacenta as minhas ovelhas, diz o Senhor. A intimidade da fé e a resposta de amor de Pedro não são escritas para ser saboreadas sentimentalmente, sim para ser transformadas em responsabilidade. Jesus chama Pedro por seu nome original, Simão, filho de João, e Pedro escuta atentamente a voz do Senhor. Que assim, as perguntas feitas a Pedro são dirigidas a toda a igreja, a cada cristão, portanto a mim e a você. E quando é lida esta leitura, cada cristão sofre um interrogatório no coração. E isso dizia Santo Agostinho: o amor é a única realidade consciente que permanece e dá consistência a todo aquele que foi enviado por amor para amar a humanidade. Em silêncio, neste dia, Jesus chama cada um de nós por nosso nome original e pergunta: você me ama mais do que qualquer outra pessoa? E essa deve ser a nossa resposta. Talvez não percebamos, mas Jesus também pergunta: você me ama mais do que qualquer coisa? Então reflitamos sobre essas palavras. E Santo Agostinho vai nos dizer profundamente: os que apacentam as ovelhas de Cristo com ânimo de fazê-las propriedade sua e não de Cristo, manifestam claramente
que amam a si mesmo e não a Cristo. Desempenham a missão recebida movidos pela cobiça da glória, do domínio, da posse e não movidos pelo amor de obedecer, ajudar ou agradar a Deus. Demonstra que tens amor ao pastor amando as ovelhas, pois também as ovelhas são membros do pastor. Que Deus nos abençoe neste dia e que nós sejamos realmente instrumentos de Deus, num amor de entrega profunda. Confirmemos nossa fé nesse amor profundo ao Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.